Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo: Adriana, você não vai comentar sobre esse possível desaparecimento do Ivo? Gente, de início eu achei que era trollagem, por isso que eu não quis comentar, né? E ainda recebi mensagem de pessoas: agora vai começar a falar mal do Marcos. Não é que é começar a falar mal do Marcos. A gente tem que resumir, sabe o resumo da ópera? O Ivo é um adicto em recuperação, estava em São Paulo, teve uma recaída, entendeu? E teve acusações gravíssimas contra o Ivo. E mesmo assim, o Marcos passou por cima de tudo e de todos e trouxe o Ivo para Manaus. O Alex falou: Marcos, cuidado, que eu fiquei sabendo muitas coisas do Ivo, que a gente não vai falar aqui porque não vem ao caso, é muito pessoal dele, então não vem ao caso a gente falar, mas muita gente sabe o que que é. O Alex alertou o Marcos, aquele casal de pastores que trabalhava com o Ivo há muito tempo, disse para o Marcos: Marcos, o Ivo tem problemas psiquiátricos além da drogadição. Então o Ivo ele precisa de um tratamento e já fizeram inclusive boletim de ocorrência sobre algumas coisas que ele acabou aprontando aqui em São Paulo e que a gente não vai passar por cima disso. A gente não vai apoiar. Por isso que a gente está entregando tudo que o Ivo fez para que você não venha cair no conto do vigário. O que, que o Marcos fez? Não importa o que o Ivo fez, o que importa é que o que o Ivo pode trazer de bom para o projeto e eu vou dar essa credibilidade para o Ivo. Entendeu? Quando o amigo do Ivo resgatou o Ivo na Cracolândia, levou o Ivo para o projeto dele, falou: Marcos, deixa eu cuidar do Ivo. Quando o Ivo estiver bem, aí eu entrego o Ivo para você. Porque nesse momento, o Ivo não consegue ajudar ninguém. Ele precisa se ajudar. Ele teve uma recaída, entendeu? E tem outras coisas envolvidas que não vem ao caso dizer. Mas o que, que o Marcos fez? Deu um tempinho ali de um mês, depois começou o contato com o Ivo, como é um adicto que mente, manipula, se sabota, pegou e falou pro Marcos: não, eu já estou bem, eu posso sair da clínica e vou somar com o seu projeto. O Marcos passou por cima de tudo, correu risco, entendeu? De trazer uma pessoa doente para cuidar de outros doentes, sendo que eles mesmos dizem que um cego não guia o outro, mas ele trouxe o Ivo por quê? Porque o Ivo ia trazer engajamento para o projeto que o Imexo não tinha a lábia que o Ivo tinha, entendeu? Então, assim, quando o Ivo fez a primeira live lá na chácara, o que que ele falou? Aí eu sabia, Ivo, eu não tinha dúvida que você estava curado, que você ia somar com o meu projeto, que você é um profissional responsável e que as cobras estão com inveja. E o Ivo entrou na dele, viu, gente? As cobras me ligam, as cobras me ofereceram isso, tudo mentira. Sabe o que que é isso? Para convencer aquele fanático lá que as cobras estão loucas, com inveja, entendeu? Só que agora, quando a casa caiu, o que que o Marcos está fazendo? Tirando dele da reta. Sabe por que que ele está tirando? Aí ele está culpando um. Aí ele quer ser fazendo a linha investigativa. Porque aí ele liga para um, aí ele quer saber a hora, os minutos, os segundos que a pessoa falou com o Ivo, que deixou de falar com o Ivo. Coisa que não é papel dele, é papel da polícia. Não é papel dele. E com isso, ele atrapalha as investigações. E se realmente o rapaz está desaparecido, o que que ele tem que fazer? Procurar os meios legais, né? E deixar que a polícia faça o papel deles. E não ele fazer isso. Mas sabe por que que ele está fazendo isso? Para o foco sair dele. O foco agora é as pessoas que acompanharam o Ivo naquela noite. Entendeu? Em nenhum momento ele assume que ele que correu esse risco. Gente, olha, as pessoas que estavam com o Ivo estavam erradas por ter acompanhado o Ivo naquela situação, mas o maior errado sou eu, porque eu não deveria ter tirado o Ivo daquela clínica. O Ivo deveria ter ficado lá em tratamento e eu deveria também ter investigado para saber se tudo que falaram dele era verdade ou não. Mas eu não quis saber de nada disso. Eu trouxe o Ivo para cá, então é um aprendizado que nunca mais na minha vida eu vou agir com a emoção, porque eu estou à frente de um projeto rentável, entendeu? Que tem milhares de pessoas que seguem, que gostam, que ajudam, tem vários grupos no WhatsApp e eu não posso ter essa postura de colocar a mão no fogo por ninguém. Entendeu? Sorte que, graças a Deus, por enquanto, ninguém soube de nenhuma maldade que o Ivo pode ter feito para alguém, ou alguém ter feito uma maldade para o Ivo. Entendeu? Porque mesmo se Deus o livre isso acontecer, ele vai tirar o dele da reta. Ah, mas o Ivo veio porque ele quis. O Ivo era um doente. Era não, é um doente.
Entendeu? Então, quando existe um doente e uma pessoa ali que é sóbria, a pessoa que está sóbria no momento que diz, não, você primeiro vai se tratar. Se é no mínimo 6 meses, então você vai ficar numa clínica no mínimo 6 meses e depois você vai me provar se você realmente tem capacidade de ajudar outras pessoas. Mas o Marcos, infelizmente, ele não é assim, sabe? Ele age como se tudo isso fosse uma brincadeira, gente. Ele age como se só o dinheiro importasse. E não é assim. Não é assim. As pessoas, elas quando elas erram, elas têm que assumir os erros e tentar melhorar para as coisas dar certo. E não colocar a culpa em cobra, em outras pessoas. A culpa é dele. Ele correu o risco. A partir do momento que você é avisado, não faça isso, porque esse cara é assim, 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 e você fala, não, eu vou trazer ele mesmo assim, você está correndo o risco que o cara recaia, que o cara apronte, que o cara faça tudo de errado. Porque você não é o sóbrio ali da situação? E por que você trouxe esse cara? Você correu risco. Então você é o culpado, sim. A recaída é só a cerejinha do bolo. Mas o que esse cara estava fazendo, ajudando pessoas, se ele nem se ajuda? Se a gente parar para pensar, lá no passado, quando o Marcos fez casamento de Marrocos, gastou dinheiro do povo, né, que poderia estar ajudando essas pessoas com psiquiatra, com psicólogo, quando ele fez a festa da Natália, quando ele xingou todo mundo, falando que todo mundo estava com inveja, quando ele disse, Natália, o que você fez para essas mulheres? Para elas terem tanta inveja de você, só porque Deus colocou o Bruno na sua vida, um homem de Deus? Porque tudo ele coloca o nome de Deus. E todas as fanáticas apoiaram ele. Marcos, tá todo mundo com inveja. Aí, quando a casa caiu, o que ele fez? Ah, mas eu não queria unir esses dois, não. Eu nunca quis esses dois juntos. E as pessoas não têm coragem, de chegar no Marcos e dizer, Marcos, você me desculpa. Você está agora falando isso, mas alguns dias atrás estava falando outra coisa. Então você precisa rever seus conceitos. Você tem que ser sim, sim ou não, não. Não tem esse negócio. Aí o que acontece? Agora ele está fazendo a mesma coisa o que ele fez com a Natália e com o Bruno. Agora é com a Vitória. Porque ele não está preocupado com o sentimento das pessoas. Ele quer criar narrativas, novelinhas, historinha, porque isso o povo gosta. Porque isso traz engajamento para o projeto. Quando o Ivo fez a primeira live do projeto, o que ele falou? O Ivo já conseguiu $10 em uma live só. Eu não tinha dúvida que o Ivo ia somar com o projeto. As pessoas falam que a dependência química não tem cura. Tem cura sim. O Ivo é a prova viva disso. Você entendeu? Então, ele age de acordo com a conveniência dele. E as pessoas aplaudem essa situação. Um cara desse vai aprender? O cara desse vai parar de mexer com sentimentos, vai parar de ofender mulheres. Quando o carro da dona Ângela sumiu, alguém que se diz ser de Deus, correta, chegou no Marcos e falou, Marcos, se você não tem culpa sobre a questão do desaparecimento desse carro, por que você não ajuda a localizar o carro? O carro não foi visto aí no projeto? Você não disse que o carro era do seu filho? Esse carro não foi visto em Taquatiara quando você estava lá? Então, por que, já que você é justo, você é de Deus, ajuda essa mulher a encontrar esse carro? Sendo que esse carro passou pelas suas mãos, de repente você não sabia, sei lá, né? Vamos acreditar em conto de fadas, de repente você não sabia de nada, mas dá uma força aí. Mas o que ele fez? Ele atacou as pessoas, é as cobras que tá pagando. Você entendeu? Porque ele foge das responsabilidades. E quem é culpado? As fanáticas, porque elas não ensinam ele, sabe? A partir do momento que elas chegarem e dizer, Marcos, você está errado, você apoiou sim a Natália e o Bruno. Você fez casamento sério sim. Você julgou pessoas. Então agora é hora de você baixar a guarda e assumir que você não está preparado, que as suas decisões são erradas e que se você continuar assim, ainda vai acontecer situações piores. Mas as pessoas não fazem isso. Elas agem de acordo com o que ele quer. No momento que ele fala que a Natália e o Bruno é de Deus, todo mundo dá glória a Deus e aleluia. No momento que ele fala, não, mas eu nunca apoiei, o povo dá glória a Deus e aleluia. Em nenhum momento as pessoas ensinam. Quem ama, educa, ensina. Não fica passando a mão na cabeça, não. Porque a pessoa errada, ela nunca aprende enquanto você estiver passando a mão na cabeça dela. Ela sempre vai dizer, eu estando errado, mesmo assim eu tô certo. Então agora ele está nesse desespero aí, nessa linha investigativa, querendo
culpar pessoas porque ele quer tirar o foco dele. Porque ele sabe que corria esse risco. Eu trago uma pessoa doente, eu corro o risco dessa pessoa recair. Então ele correu esse risco. Então a culpa é dele, sim. Porque se o Ivo foi na festa, porque ele chegou em Manaus. E como ele chegou em Manaus? Através do Marcos, que passou por cima de tudo e de todos para trazer o Ivo para cá. E assim, muita gente passando a mão na cabeça. Não, Marcos, você não tem culpa. Não, Marcos, você não sei o quê. Não, Marcos. Gente, pelo amor de Deus, ensina esse homem o caminho que ele tem que andar. Mostra para ele, você tá errado. Quando você for tomar uma decisão, pense 10 vezes. Para de ficar colocando a mão no fogo por pessoas que você nem conhece. Para de pensar em dinheiro. A pessoa que pensa só em dinheiro, ela fica cega. Ela não enxerga mais nada. As pessoas que têm que abrir os olhos dela. Fala, calma aí, Marcos. Você vive de mídia, mas nem tudo é mídia. O que prova que nem tudo é mídia, que ele tá fazendo live de meia hora, tocando no assunto do Ivo e toda hora repetindo as mesmas informações. Mas tudo isso tá dando engajamento, audiência, é dinheiro no bolso entrando, que são coisas que ele deveria não estar nem mostrando para não atrapalhar as investigações da polícia, não dele. Porque ele nem tem que estar fazendo isso. Entendeu? Ele tem que estar lá com o joelho no chão, pedindo a Deus misericórdia para acharem esse cara, para que tudo esteja bem. E para ele repensar. Olha, gente, isso aí para mim é uma lição. Para mim nunca mais incentivar namoro, para mim nunca mais realizar nada. No meu projeto agora é sério. Mas sabe por que ele não vai fazer isso? Porque você está passando a mão na cabeça dele e até o momento que ele errou, você também passou a mão na cabeça. Em nenhum momento você está corrigindo ele. Tipo, deixa pra lá. Ele falou, mas deixa. O importante é que agora ele está falando isso. Não é assim. Ele precisa aprender. Ele está ganhando muito dinheiro em cima de muita gente. Ganhando e não é pouco não, tá? Ele não está ganhando pouco em cima desses adictos que voltam todos pro lixo por escolha, mas ele ganha em cima desses coitados. Ele ganha em cima desses coitados, porque cada pessoa que entra ali é mais casa que ele compra, é mais dinheiro que entra na conta dele, e o coitado continua sendo coitado. E ele não, cada vez está crescendo mais. E a culpa é de quem? De quem está lá apoiando, que fecha os olhos para o erro. E a gente não tem que fechar os olhos para o erro. A gente não tem que apoiar o errado, porque a gente se torna mais errado do que a pessoa. Entendeu? Uma coisa é você não saber, outra coisa é você ver. Tem Deus mostrando aí, ó, errou nisso, errou naquilo. Você vê esses casais que ele tenta unir, que dá tudo errado. Isso não é de Deus não, gente. Deus é perfeito no que faz. E quando Deus une, não tem ninguém para separar não. A vinda do Ivo para cá foi precoce. O Ivo não deveria ter vindo. O Marcos não deveria ter trazido. Mesmo que o Ivo quisesse, ele não deveria ter trazido, porque ele correu o risco de prejudicar o projeto dele. Eu espero que o Ivo esteja bem, que ele, se ele recaiu, que ele dê a volta por cima e que daqui a pouco, eu não duvido, daqui a pouco o Marcos exaltou o Ivo, agora está diminuindo o Ivo como um adicto. Daqui a pouco ele volta e fala, não, o Ivo se arrependeu, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Gente, se isso acontecer, é coisas do Marcos mesmo. Sabe por quê? Porque o Marcos, ele precisa aprender, ele precisa ter humildade e aprender com os erros. Se você não mostrar para ele que ele errou, ele vai continuar permanecendo no erro. Ele não colocou a mão no fogo pela Natália e Bruno, agora ele está colocando a mão no fogo pela Vitória e pelo Bruno. Sabe por quê? Porque você não corrigiu ele lá. Marcos, você está errado, você não pode ficar unindo ninguém. Mas se todo mundo aplaude e dá audiência, ele continua. Sabe por quê? Porque o foco dele não é sentimento. Se essa moça vai se envolver pro Bruno, se ela vai se apaixonar, se ela vai amar ele, e se de repente ele volta pra Natália e essa moça vai sofrer, ele não quer saber. O importante para ele é que isso gerou like, gerou engajamento, dinheiro, e você participa de tudo isso. E não abre os olhos para corrigir esse homem que agora está querendo culpar o mundo inteiro, e mais nenhum momento ele fala, eu que errei, eu não deveria ter trazido esse cara para cá e ponto. Entendeu? Ninguém quer saber de nada disso. Mas enfim, gente, vamos torcer aí pelo Ivo, que ele esteja bem, e que ele dê a volta por cima, que ele vá se tratar, que ele vá se cuidar,
e que o Marcos coloque a cabeça no lugar e veja a responsabilidade que ele tem com os milhões de seguidores dele, que ele não pode tomar decisão precipitada, que ele não pode passar a mão na cabeça de adicto como ele faz. Entendeu? Porque quando é para xingar adicto de lixo, ele xinga, né? Mas quando alguém fala, ele já detona. Porque ele pode tudo. Ele erra, ele mente, ele manipula e tá todo mundo passando a mão na cabeça dele. Sabe quando esse homem vai aprender e fazer um projeto corretamente? Nunca. Até o próximo vídeo.